Boa noite. Começa agora mais uma edição de Brasilianas.org, um programa sobre políticas públicas feito com a sua colaboração através da internet. Nos últimos anos tem crescido no Brasil a realização de conferências, que são instrumentos de democracia participativa e uma das principais ferramentas de monitoramento e de geração de propostas de políticas públicas. O Brasilianas.org de hoje vai discutir o papel das conferências na organização social, a sua influência política e as possibilidades de fortalecimento desse modelo participativo. Uma conferência é um processo convocado, geralmente pelo Poder Executivo Federal, para ouvir a sociedade civil como um todo. As conferências, elas acabaram por se tornar uma prática do governo federal e dos governos estaduais, que vem de uma tradição participativista. O sistema das conferências, ele coloca mais uma pitada nessa salada que é a democracia. Você tem aí uma somatória de centenas de conferências ao longo dos 25 anos da Constituição Federal. Para o debate, recebemos aqui no estúdio o Gerson Almeida, que é secretário nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República. O Luiz Davidovich, que é secretário-geral da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. A Enide Rocha Andrade da Silva, que é pesquisadora do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e doutoranda na Unicamp, com tese em Políticas Públicas e Participação Social. E temos ainda a presença de convidados, cidadãos ativos que de alguma maneira estão ligados ao assunto. A Márcia Biondi Pinheiro, que é presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e coordenadora da Conferência de Assistência Social. Renato Simões, que é conselheiro nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos. A Maria Cícera de Sales, que é membro da União dos Movimentos Populares de Saúde da cidade de São Paulo. A Ludinha Rodrigues, que é delegada da Conferência Nacional de Comunicação e articuladora da Liga Brasileira de Lésbicas. E contamos também com a colaboração de internautas que acessam o nosso site www.brasilianasorg.com.br. E você também pode participar fazendo comentários, sugerindo temas, enviando suas perguntas. Nos últimos anos, a sociedade brasileira ficou marcada por grandes e representativos movimentos sociais que estimularam o conceito de democracia participativa, no qual as esferas pública, privada e civil interagem de forma igualitária e organizada. As conferências funcionam como instrumentos desse ideal e ganham espaço em diversos setores da sociedade. Mas como que elas estão estruturadas e como se organizam? Conferências. Uma reunião convocada pelo Poder Executivo, na qual delegados eleitos representam cada uma das esferas, governo, empresas e sociedade civil, para discutir políticas setoriais. O percentual de delegados participantes e os moldes das conferências variam, mas o processo de organização é o mesmo para todas as áreas. As conferências elas começam com etapas municipais. Mas as etapas municipais elas não são obrigatórias, não são todos os 5.000 e tantos municípios do país que precisam realizar etapas municipais. Mas quanto mais cidades se envolverem nesse processo, mais rico e mais diverso ele fica, né? Mas as etapas estaduais, essas sim precisam acontecer para que o Estado escolha a sua representação que vai para a etapa nacional. As conferências são instrumentos da democracia participativa. Um processo previsto e ressaltado pela Constituição de 88, mas que nos últimos 8 anos ganhou força. De acordo com o levantamento publicado pela Secretaria-Geral da Presidência, desde 1941 foram realizadas 109 conferências nacionais, sendo que 60% delas ocorreram entre os anos de 2003 e 2009. O sistema das conferências, ele coloca mais uma pitada nessa salada que é a democracia. Ele estabelece o seguinte: olha, além de você escolher seu representante, você vai, através das conferências, poder dar uma ideia daquilo que você quer para uma política educacional para o seu país. É abrir um espaço para que atores que não são tradicionalmente considerados no processo de definição de prioridades setoriais ou de um tema específico sejam contemplados, de modo a definir possíveis consensos
e possíveis confluências. Então, é um exercício de mapeamento de onde é possível se mudar uma área, é um exercício de mapeamento de construção de consensos possíveis e um exercício de construção de orientações para redefinir o setor no médio e no longo prazo. Bom, no começo do ano, quando houve a Confecom, a opinião pública, não diretamente envolvida com o tema, levou um susto. Parecia que um novo bicho estava surgindo aí. Que história que é essa de conferência? Já se falou em democracia direta, em tomada de poder. Uma confusão até se dar conta. As informações começarem a fluir e perceber que o conceito de conferência já tinha surgido na Constituinte, que tem conferência para educação, tem para inovação, você tem desde a CNI participando, a movimentos populares. No programa de hoje nós vamos tentar entender melhor o que é esse conceito das conferências e discutir também as partes positivas, o que tem que se aprimorar para poder perceber esse novo país que está vindo pela frente aí com todas essas organizações que surgiram após a redemocratização. Eu queria primeiro perguntar para o Gerson Almeida, que é secretário nacional de Articulação Social da Secretaria-Geral da Presidência da República, que desse um pequeno histórico das conferências, como que elas surgem, como que se incorporam e quais são os diversos setores hoje abrangidos pelo conceito de conferência. É importante que as conferências, o primeiro registro de conferência que nós temos é data do ano de 1941, que é exatamente a Conferência de Saúde. De lá para cá, com esse nome Conferência Nacional, mesmo que com formatos muito variados, né, nós temos registro também de 108 conferências nacionais. Dessas 108 conferências, e aí então, quando elas ganham robustez, me parece que um grande marco é o primeiro grande marco, 1988, a Constituinte, né? Quando por várias formas, emendas populares, audiências públicas, enfim, por várias maneiras, os movimentos sociais organizados abriram espaço para também poder incidir de forma mais forte nos rumos da Constituinte. Para fora, nas ruas, né, com as grandes manifestações que houve à época, e para dentro, via as audiências públicas, havia muita interlocução das comissões temáticas com esses setores, aquelas emendas que ganhavam X milhões de assinaturas entravam no processo de tramitação, enfim. E foi uma efervescência democrática muito grande que obrigou, inclusive, fez inscrever na Carta preceitos em vários momentos da Constituição brasileira que fala sobre e assegura a participação social na formulação das políticas públicas. Eu queria perguntar para a Enide Rocha Andrade da Silva, que é doutoranda na Unicamp, que explicasse um pouquinho melhor de onde que vem esse modelo de conferência. Em que se baseou para criar um modelo de conferência no Brasil e qual que é a tradição que ficou? Para falar de conferências, a gente não pode deixar de pensar na democracia e que esse movimento ele surge em função do descontentamento, de modo geral, da sociedade com a democracia que a gente chama de democracia liberal. E esse movimento das conferências nacionais, para ser mais específico em relação a essa questão, ele vem mesmo do movimento participacionista do final da década de 70 e das comunidades eclesiais de base, dos movimentos religiosos, que então é da cultura de reivindicar a participação da sociedade nas decisões do governo federal. E o formato, os formatos são muito variados, são diversos, não há assim uma tradição ou uma cultura da onde nós herdamos esse formato, porque o Brasil inova a cada vez que ele realiza uma conferência, e se a gente estuda cada uma dessas conferências, ela tem uma metodologia diferente, elas são totalmente diferentes uma das outras, então não há assim, se pode dizer assim que há um padrão, mas esse padrão ele não é repetitivo em todas as conferências. Então eu queria ver com o Luiz Davidovich, que é secretário-geral da 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Quando se fala em conferência, se pensa apenas em movimentos sociais. Quer dizer, é um movimento social, mas, por exemplo, nessa área de ciência, tecnologia e inovação, a gente vê a Sociedade Brasileira de Física, que é presidida pelo Luiz, a Confederação Nacional da Indústria. Como que funciona esse conceito num ambiente mais especializado? De fato, Nassif, a 4ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação pega um conjunto de setores da sociedade brasileira que estão afetos a esse tema, ciência, tecnologia e inovação.
Então, ela vai reunir pessoas da academia, vai reunir setores do governo, vai reunir empresários e vai reunir trabalhadores, que estão também envolvidos com esse tema. É uma conferência que tem uma ambição muito forte de gerar subsídios para um plano estratégico para a ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Não se trata apenas de gerar um plano de governo, mas realmente um plano que sirva para os próximos 10 anos. Então, para que isso seja verdade, é preciso que haja um forte consenso em relação a temas fundamentais, que seriam as alavancas de desenvolvimento do país nos próximos 10 anos. E para que haja esse consenso, é muito importante que essa conferência seja, de fato, uma conferência da sociedade brasileira. À medida que você tem tantos atores reunidos, não há dispersão? Esse modelo ele permite chegar a uma convergência, mesmo dando trabalho ou não? Então, essa é uma experiência muito interessante, porque o que eu tenho notado, nós temos tido interlocução com vários setores da sociedade brasileira, né? Reunimos-nos, como você, aliás, mencionou, com a Confederação Nacional da Indústria, com a SEBRAE, né? Pequenas e médias empresas, reunimos-nos com setores da academia, né? Setores do governo, várias agências, e o que é interessante é justamente detectar nesses vários setores da sociedade temas comuns, temas que aparecem como grandes temas, se quiser até grandes desafios e grandes obstáculos para o desenvolvimento brasileiro. Por exemplo, o tema da educação é um tema que é mencionado por todos os setores. Tá. Né? A importância, eu até brinco com isso, porque a gente às vezes ficava preocupado com o brain draining, né? A exportação de cérebros do Brasil. E as pessoas ficam falando da necessidade de sermos suficientemente ousados para produzir o brain-in, quer dizer, importar cérebros de fora. E eu acrescento, importar os milhões de cérebros que estão nas favelas das grandes cidades, né? Nos mangues do Capibaribe e do Beberibe. Enfim, esses milhões de cérebros de crianças que estão sendo desperdiçados no Brasil. Então, a questão da educação básica aparece como uma questão importantíssima, quer dizer, também para a área de ciência e tecnologia. Os principais eixos surgem lá. Surgem claramente em vários setores. Eu queria ver com o Renato Simões, que é conselheiro nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que houve um carnaval aí com essa Conferência Nacional de Direitos Humanos, como se fosse algo subversivo, e de repente se percebe que eram conferências que vinham antes, que José Gregório e outras pessoas ligadas ao próprio governo Fernando Henrique, ou seja, havia uma continuidade, né? Como que é esses grupos que se juntam, que se organizam em torno dessa conferência para conseguir essa continuidade? Olha, Nassif, desde 95 acontecem conferências nacionais de direitos humanos no Brasil. Foram convocadas inicialmente pelo presidente Fernando Henrique para responder a um compromisso internacional que o Brasil assumiu com as Nações Unidas de ter um programa de Estado brasileiro para responder às temáticas de direitos humanos. E da primeira até a última, nós temos visto uma evolução, tanto na forma como no conteúdo. Mas o processo, fundamentalmente, é o mesmo, o de permitir que a universalidade dos direitos e a interdependência entre eles produza políticas públicas capazes de fazer com que esses direitos saltem do papel para a vida das pessoas. No caso da conferência... Por isso, a Celeuma. A Celeuma atual sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos mostra como esse processo foi rico. Porque pela primeira vez a grande mídia e as elites brasileiras se deram conta de que elas são violadoras de direitos humanos e, portanto, não concordam com elementos centrais que aquele programa assumiu. Na questão agrária, na questão da democratização dos meios de comunicação de massa, na questão militar, temas de natureza religiosos que foram abordados em relação à laicidade do Estado. Tudo isso foram pontos que chamaram a atenção do produto da última conferência, que é o terceiro Plano Nacional de Direitos Humanos. Agora, deixa eu perguntar, em geral, essas conferências têm consensos ou têm divergências, opiniões divergentes aí sobre os diversos temas? É evidente que qualquer conferência, ela, ao representar diferentes setores sociais, diferentes perspectivas políticas, não há uma filosofia oficial da conferência, não há uma única filiação partidária, não há uma única representação social, é evidente que há divergências no processo. A riqueza da conferência é tanto maior quanto maior a sua capacidade de não só produzir consensos, mas organizar o debate dos dissensos, de modo que a gente possa ter uma agenda nacional.
que nem sempre vai ser convergente, nem sempre vai ser consensual. Mas elas introduzem temas que muitas vezes não existiriam no debate da sociedade sem que a conferência tivesse pautado, ainda que não tenha atingido naquele momento um consenso a respeito das suas propostas. Bom, vamos aí à primeira pergunta de internauta de hoje. Partindo do princípio de que as conferências, essas conferências nacionais que estão sendo promovidas, sobretudo pelo governo federal, elas têm uma dimensão organizativa que é relevante para a sociedade civil, que é relevante para a democracia. Então, o que eu gostaria de saber dos participantes é qual a importância que eles conferem a esses eventos. E, se eles são relevantes, por que a imprensa, sobretudo a imprensa, ela tem sistematicamente ignorado esse tipo de evento? São muito relevantes, inclusive um recente estudo feito pelo IUPERJ, em comum acordo com o Ministério da Justiça e a Secretaria-Geral, identificou que as conferências servem como um informante qualificado, inclusive para a ação parlamentar, na medida em que encontrou, mesmo com rigores de filtros para conformar o objeto de forma bem categórica, encontrou mais de 2.600 projetos de lei que têm relevância forte com as diretrizes, identidade forte com as diretrizes das conferências e quase 280 emendas constitucionais que têm muita relação com as diretrizes gerais tiradas nas conferências. Então, com isso, se destrói aquele mito que alguns setores, especialmente a partir da Conferência de Direitos Humanos, da comunicação, quiseram trazer como que um aviltamento, as conferências seriam um aviltamento à democracia representativa. Ao contrário, as conferências têm se demonstrado por esse estudo, inclusive comprovadamente, como inclusive um elemento que formador de opiniões esclarecidas para melhor sustentar, inclusive, a prática legislativa no país. Deixa eu fazer uma pergunta para Ludinha Rodrigues, que ela é delegada da Conferência Nacional de Comunicação e articuladora da Liga Brasileira de Lésbicas. Em que as conferências, por exemplo, melhoraram a bandeira que você defende? Eu defendo muitas bandeiras, né? Atualmente eu sou conselheira nacional de saúde, eu sou articuladora da Liga Brasileira de Lésbicas e no Conselho de Saúde a nossa bandeira é pela saúde da população LGBT. Nós tivemos recentemente, em 2008, a realização da primeira Conferência Nacional dos Direitos LGBT, convocado pelo presidente Lula e que foram realizadas nos vários estados do país. O fato, né, de se convocar, 20 anos depois da Constituição Federal, uma conferência a respeito dos direitos de uma população que, infelizmente, ainda é excluída barbaramente das políticas públicas, ainda sofre de uma violência fantástica em relação ao direito de ser o que é, ao direito de exercer livremente a sexualidade, ao direito de ter uma orientação sexual diferente da heterossexual. Enfim, o fato de ter se convocado essa conferência e se debater nos estados e municípios e no nível federal, isso já foi uma conquista fantástica de visibilidade de que essa população existe e quer direitos, né? As conferências funcionam como espaços de discussão entre as esferas da sociedade. Porém, qual a influência política das decisões tomadas ao longo desse diálogo democrático? E qual a perspectiva dessas propostas se tornarem realidade? As conferências, principalmente por proporcionarem um debate democrático, abrindo as portas para a participação popular, são grandes agentes de pressão política. A dinâmica da conferência, você está defendendo uma ideia. Um grupo de pessoas está defendendo uma ideia e vai procurar naquele ambiente escolar que ele vive, naquela cidade que ele vive, naquele estado que ele vive, vai procurar defender e cobrar o posicionamento que foi transformado em lei. Algumas propostas das conferências nem chegam a se tornar lei e servem apenas como um exercício de abordagem democrática. Pesquisa denominada Democracia Brasileira entre Representação e Participação, as conferências nacionais e o experimentalismo democrático brasileiro abordou 80 conferências realizadas entre 1988 e 2009. De acordo com a pesquisa, das 1.937 diretrizes das conferências analisadas,
foram gerados 2.808 projetos de lei e propostas de emendas constitucionais, ainda em trâmite à época da pesquisa. Além disso, foram identificados outros 321 projetos de lei e emendas constitucionais aprovados, sendo 312 leis ordinárias ou complementares e 9 emendas constitucionais, totalizando 3.129 proposições legislativas. Não há nenhuma garantia de que isso saia do papel. Para isso, a gente vai precisar de muita mobilização, quer dizer, a luta das conferências não termina depois que você aprova as resoluções da conferência. Você precisa continuar batalhando, de fato, para que isso seja implementado. E tudo dependerá do peso institucional dos atores envolvidos e do consenso existente entre eles. Se esses atores não têm peso institucional e não há consensos fortes para definir essas mudanças, é mais provável que as mudanças não aconteçam. Então, no caso em que essas mudanças elas não são tão claras, não há um consenso tão claramente construído, uma possibilidade que o executivo tenha preferências fortes a respeito desses consensos. Então, o executivo aproveita aquilo que significa um avanço em relação à agenda do executivo e ele procura levar adiante. Letícia participou como delegada da 5ª Conferência Lúdica dos Direitos da Criança e do Adolescente. A experiência ampliou a sua visão sobre política e os agentes sociais da sua região. Foi muito importante para saber também que a gente tem voz. São eventos que acontecem que a gente pode ter voz, pode chegar lá, a gente acaba tendo vários contatos importantes nessa área e se ocorrer algum problema, não só comigo, assim, com alguém próximo que esteja precisando de ajuda, eu sei como encaminhar. Mesmo a conferência sendo municipal, alguns resultados já foram alcançados pela mobilização. O que mudou assim foi que no bairro que eu vi assim de mudança, que eles colocaram transporte público para as crianças irem para a escola, voltar, gratuito, né? Um exemplo da liberdade constitucional do município. Uma política pública nacional alcançada por meio da utilização das conferências como mecanismo de pressão popular é a do HIV. Ao contrário do que muita gente pensa que foi um programa de governo, não foi, né? A política de HIV, ela é resultado de um processo reivindicatório, de um processo de debate amplo neste país e da necessidade de proteção às pessoas portadoras do vírus do HIV. Olha, no lançamento do Brasilianas em Brasília, na Câmara Federal, houve uma palestra do presidente do Senado, José Sarney, que foi muito interessante, em que ele dizia o seguinte: você sempre teve um conflito entre a mídia e o político para ver quem representa a opinião pública. A mídia acha que é ela, o político acha que é ele. Ele falou, nos últimos anos, o que aconteceu? Vem para cá, para o Congresso, representantes de ONG, da sociedade civil, que falam com muito mais autoridade sobre o que eles representam do que os próprios políticos. É esse fenômeno que está provocando tanto curto-circuito e que mostra a riqueza desse tecido social que vem sendo construído aí pelo Brasil desde a redemocratização. Tem a ver com o Luiz Davidovich, que tipo de ideia ou resolução ou proposta que saiu dessas conferências de inovação que acabou se tornando lei ou se tornando uma referência para a mudança de políticas públicas? Bem, olha, as conferências de Ciência, Tecnologia e Inovação tiveram impactos fantásticos. A primeira foi realizada em 1985, foi uma conferência notável, foi a primeira grande oportunidade de discussão pela comunidade científica, pelas empresas dessa questão, após um longo período de trevas, né? Então, em 1985, se discutiu a estruturação do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. O CNPq tem atualmente um conselho deliberativo por causa daquela conferência. A FINEP tem um conselho consultivo por causa daquela conferência, em 1985. Em 2001, ocorreu a segunda Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e a segunda conferência definiu os fundos setoriais. A Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia de 2005, realizada em Brasília, teve uma influência muito grande no Plano de Ação em Ciência, Tecnologia e Inovação de 2007 a 2010. Né? Ela definiu os grandes eixos desse plano. E essa conferência que está sendo realizada agora tem um objetivo ainda mais ambicioso, que é o de dar subsídios para um plano estratégico para os próximos 10 anos. De fato, o ministro de Ciência e Tecnologia até diz que queremos um plano até 2022. Só para entender uma coisinha, tudo bem, você tem esse conjunto de ideias aí, mas você tem um sistema horizontal, você não tem hierarquias, você tem todo mundo falando.
Como que se dá a formação desse consenso? Então, é interessante esse. Esse é um processo realmente muito interessante. É um processo interessante e lhe dou um exemplo disso, que vem agora para essa conferência que vamos realizar. Há temas que têm sido abordados em várias frentes, né? Já mencionei educação. O outro tema, Amazônia, né? É um grande tesouro que nós temos em nosso país, né? Então, como aproveitar esse tesouro de maneira sustentável, né? Isso necessita de alta tecnologia. Podemos gerar fármacos, cosméticos, né? Construir esse consenso é uma tarefa não só daqueles 3 dias da conferência, mas de todas as conferências regionais que têm sido realizadas, as conferências estaduais. Esses temas estão sendo levantados e compete a todos nós da comunidade que vai participar naquela conferência identificar entre a miríade de temas que estão sendo levantados aqueles centrais que estão sendo sistematicamente debatidos. E esses nós estamos conseguindo identificar já. Eu acredito que a conferência chegará a outros, né? A questão da inovação está aparecendo como muito importante. Isso interessa a todos. Interessa a governo, interessa a academia, interessa a empresários, né? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos agregar valor, né, aos produtos exportados pelo país? Eu queria ver com a Márcia Biondi Pinheiro, que é presidente do Conselho Nacional de Assistência Social e coordenadora da Conferência de Assistência Social, como que se dá essa formação de propostas e de consenso no âmbito do seu setor? No nosso caso da assistência social, todas as grandes propostas, todas as grandes mudanças da política foram definidas nas conferências. Desde a quarta, nós realizamos 7 conferências, 3 no governo ainda de FHC e 4 no governo atual. É importante dizer que o processo de aperfeiçoamento foi acontecendo, um pouco o que a Enide colocava no princípio da fala dela. Esse processo vem se construindo, né? A cada vez conseguimos, em vez de deliberações genéricas, termos deliberações mais precisas. E isso é construído ouvindo os municípios, os estados, e chegando essa demanda no Conselho Nacional, o Conselho Nacional, então, faz uma proposta de pauta e ouve, então, os movimentos sociais presentes nos municípios, nos estados, e eles chegam a nível federal. No nosso caso, todas as grandes bandeiras, inclusive o SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, ele é inaugurado na 4ª Conferência Nacional. Explica um pouquinho o que é o sistema. É um sistema, porque assistência social é uma oportunidade, está aproveitando para dizer isso, assistência social é política pública desde a Constituição de 88. Junto com saúde e previdência, formam o tripé mínimo da Seguridade Social brasileira. Deixa eu passar a palavra para a Lurdinha, que estava querendo fazer alguns comentários. Sobre os resultados de conferência, eu queria trazer aqui uma experiência que nós tivemos com a realização da 1ª e 2ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, né, em 2003 e 2007. Já está em curso a 3ª conferência, né? E teve uma mobilização muito grande das mulheres em todos os lugares do país, até porque o movimento de mulheres já é de longa data, né, se organiza, pressiona. Quantas mulheres que se mobilizaram? Olha, segundo a apresentação nas conferências, mais de 100 mil mulheres nesse país afora, né, participaram das conferências municipais, conferências regionais, conferências estaduais, até chegar na Conferência Nacional, que teve a participação de em torno de 3 mil mulheres delegadas do país inteiro. Foi aprovado um conjunto de propostas, né, que acabou gerando o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres. Essa é a versão número 1 do plano, que é da 1ª conferência. Infelizmente, eu não tinha... Isso é o resultado da conferência ou já é um plano... Isso é da conferência. Mas é um plano que já foi adotado pelo governo? Porque a conferência, como vários disseram aqui, né, e eu também, ela é um espaço de debate, diálogo e de aprovação de resoluções. Estas resoluções, no caso da Conferência de Políticas para as Mulheres, elas geraram a definição deste Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, que tem todo um sistema, né, de envolvimento e comprometimento das prefeituras municipais para implantar os 11 eixos definidos na 2ª Conferência de Políticas para as Mulheres,
foram incluídos, inclusive, o eixo que discute a questão da comunicação, a imagem da mulher na mídia. Eu queria ver com o Gerson, a partir do momento que recebe todos esses inputs, como que o governo se estrutura? Olha, de maneiras muito diferentes. Por exemplo, no caso do Plano Nacional das Políticas para as Mulheres, né, ele já é um plano que orienta o conjunto das ações do governo, ou seja, ele já é um documento institucional que orienta a ação do governo no que diz respeito às políticas horizontais para mulheres. Do Sistema Único, como a Márcia colocou, quer dizer, do SUAS, Sistema Único de Assistência Social, ele organiza o conjunto das ações também do governo, inclusive no âmbito federativo. Isso é uma coisa importante, porque o Sistema Único de Assistência Social, assim como o de saúde, ele articula os 3 entes federados, quer dizer, políticas municipais, estaduais e federais. Ou seja, o governo está comprometido e transformou resoluções das conferências em políticas públicas. E os estados aderem? E os estados aderem, à medida que é constituído como um sistema, os estados ou municípios que eventualmente não seguirem a lógica de sistema, né, que articula e dá coerência para a política, eles têm dificuldades com repasses, por exemplo, porque os repasses de fundo a fundo são feitos não só se tiver uma adesão ao sistema. A adesão ao sistema implica ter conselho de controle público, controle social também e uma série de outras situações. Quer dizer que o elemento estruturante aí são os repasses. Os repasses são... Isso é uma identidade grande, porque os sistemas nacionais que têm, de fato, se implantaram como tal no país, eles têm muita relação, entre outras coisas, na vigor da sociedade civil e tudo mais, mas tem muita relação também com os repasses. É importante que as conferências elas vão evoluindo no sistema de monitoramento das políticas que elas aprovam. Então, se você pegar o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos, tinha 100 e poucos compromissos apenas de direitos civis e políticos. Ao passo que esse último programa tem 505 compromissos de todas as áreas do direito, direitos humanos, civis, políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, e com atribuição de responsabilidades, ou seja, quem é o órgão encarregado de cumprir aquela função. Qual é o controle que a sociedade civil exerce sobre o cumprimento. E muitas vezes esse processo vem acompanhado de novas instituições. O Poder Legislativo, por exemplo, constituiu uma rede de comissão legislativas de direitos humanos nas Assembleias Legislativas e nas câmaras. O Judiciário começou a ter assessorias especiais de direitos humanos e o Conselho Nacional de Justiça, que é uma conquista da luta por controle social do Judiciário, passou a incidir sobre mecanismos de controle do próprio Judiciário. É importante registrar também, Nassif, que nem tudo que é aprovado pela conferência vira lei no Congresso Nacional. Nós temos muitas matérias dessas conferências com forte oposição no Congresso Nacional e os governos, e aí nós estamos falando de todos os entes da federação, assumem parte daquilo que as conferências aprovam, porque muitas vezes se negam a cumprir outras partes. Ela não substitui o Congresso, ela subsidia e pressiona. Ela subsidia e cria uma agenda política para o Congresso rumo ao avanço. E muitas vezes o retrocesso se estabelece no Congresso. As conferências não estão consolidadas em lei. Então, qual a garantia que esse processo vai continuar a existir? Quais propostas estão sendo pensadas para fortalecer esses instrumentos de organização social? As conferências são apontadas à Constituição. São instrumentos democráticos cada vez mais fortes e utilizados por diversos segmentos da sociedade como forma de exercer alguma pressão política sobre o governo federal. Mas o que garante que elas ocorram de forma contínua? Uma das coisas que as conferências sempre fazem é aprovar nas suas resoluções a realização da próxima conferência, para que a convocação da próxima conferência também tenha peso político como uma resolução que veio de um debate público. Mas o que a gente tem visto positivamente no Brasil é que esse mecanismo de participação popular está se consolidando. A gente acha que os governos perceberam a importância disso, perceberam a eficácia desse mecanismo, a sociedade civil reivindica isso. Outro ponto que fortalece o processo é a própria história brasileira, marcada por ativismo político e social intenso,
algo que amplia a capacidade dos agentes de cada setor em atuar na formulação e orientação de políticas públicas. E isso novamente fala desse movimento muito peculiar do Brasil nos últimos 25 anos, que foi produzir uma miríade de organizações civis com uma capacidade considerável de intervenção. Uma pesquisa do IPEA mostra que entre 2003 e 2006 foram realizadas pela primeira vez 16 conferências. Você pega a conferência de educação, conferência de saúde, conferência de assistência, se você soma todas essas conferências e outras conferências que foram incorporadas nos últimos 8 anos, por exemplo, que não havia, mas foram incorporadas, como segurança pública, direitos humanos, mulheres, indígena, comunicação, inclusive, você tem aí uma somatória de centenas de conferências ao longo dos 25 anos da Constituição Federal. O governo federal articula a proposta de consolidação das leis sociais, a qual prevê que a elaboração de políticas públicas ocorra por meio de conferências. A institucionalização criaria um calendário de realização independente da convocação feita pelo governo federal, ou seja, se transformaria em lei. Mas nem todos enxergam isso com bons olhos. Salvo algumas áreas onde as instituições, as conferências devem ser convocadas por lei, mas porque tem estruturas participativas, como a área de saúde, por exemplo, as outras conferências são ad hoc. Você avalia a oportunidade política de realizar uma conferência como um mecanismo para produzir consensos e mudar a política. Eu não acredito que seja nem conveniente e duvido que exista no Executivo a intenção de tornar esses mecanismos ad hoc mecanismos estáveis, porque a possibilidade da conferência produzir mudança não depende da institucionalização da conferência em si. Esse é um processo natural da sociedade. Não pode se colocar isso dentro de uma institucionalidade que engessa, entendeu? Não sou favorável, não. Agora, eu sou favorável de que o Estado, seja na União, seja nos estados, seja nos municípios, pudesse dar mais atenção a esse processo de conferência. No fundo, quando vai se discutir essa questão das conferências, aí entra na questão da democracia direta. Hoje tem uma democracia representativa, os deputados, senadores, que são eleitos para representar teoricamente a opinião pública e o povo. E agora tem as conferências e outras formas de organização social, as ONGs, os CIPs, e tudo que são formas muito mais objetivas de organização da sociedade civil. E temos a internet que de repente surge permitindo a manifestação de todos esses pensamentos aí, tendo ferramentas de aferição de voto e tudo mais aí. Eu pergunto para o Gerson, qual vai ser a próxima etapa das conferências? A parte presencial permite uma primeira reunião de todos esses setores. Daqui para diante, o que você vê de aprimoramento das conferências? Bem, eu tenho percebido que as conferências, especialmente aquelas que já têm mais longevidade, como saúde, assistência social e outras, elas estão exatamente num processo de se reinterrogar, vamos dizer assim, se interrogar, ver se de fato a forma de organização, em que medida precisa melhorar, qualificar. E há uma coisa interessante que está acontecendo, é que além das etapas municipais, estaduais e nacional, as últimas conferências desde 2009 começaram a incorporar outras, tipo as chamadas conferências livres e as conferências virtuais, que são exatamente já, vamos dizer assim, avanços no formato da conferência, que permite incorporar novos atores, aqueles que não desejam, por alguma razão, participar lá do encontro da etapa municipal, mas querem aportar uma contribuição, uma opinião, uma crítica, e aí faz uma conferência virtual, que não está necessariamente articulada com o território, pode articular pessoas e interesses no Brasil inteiro. Ou as chamadas conferências livres, que aí sim não tem nenhuma necessidade de ser convocada pela prefeitura ou pelo governo federal ou qualquer governo. São convocadas por associações, por cidadãos, enfim, e que tem assegurado no processo da conferência que aquelas indicações fazem parte do debate Então, isso é um aspecto. Outro aspecto é que em várias leis, tem várias conferências que já fazem parte da estrutura dos ministérios ou órgãos. Isso é uma inovação interessante. Por quê?
porque mantendo o caráter não estatal da conferência, quer dizer, mas um caráter público não estatal, vamos dizer assim, né? Porque ela não é só Estado e não é só sociedade civil, ela é uma interação, um vaso comunicante entre ambos, mantendo esse caráter, mas garantindo que ela faz parte da estrutura de informação, de crítica, de sugestão do Ministério. Nós temos tido cuidado, o ministro Luiz Dulce, que é o coordenador desse processo, tem tido cuidado, de não haver uma dogmática das conferências, exatamente porque elas respondem a movimentos que têm estruturas, capilaridades diferentes e que uma coisa que torne tudo igualzinha pode exatamente, ao invés de fortalecer, pode estar dificultando o exercício real daquele movimento que está, enfim, que está fazendo conferência. Você acredita que esse objetivo está sendo alcançado ou esses conflitos ideológicos ou conflitos com o parlamento acabam sendo impedimentos assim para uma maior eficácia dessa articulação? Não, na minha visão, eu concordo com o secretário quando ele classifica a conferência como ela sendo vaso comunicante. Então, eu entendo, vejo os espaços de participação social, não só as conferências, como os conselhos nacionais, nesse sentido. Ele seria a esfera social, né? E nós teríamos a esfera política e as conferências estariam, então, fazendo essa ponte entre a sociedade e as políticas. Agora, eu pergunto o seguinte, com a institucionalização, não haverá risco mais adiante de disputas políticas que descaracterizem, digamos, o pluralismo que deve marcar as conferências? Não, eu não vejo assim, eu vejo, Nassif, o principal problema na minha concepção, eu acho que essa é a principal contribuição que a gente pode trazer do IPEA e mesmo das reflexões que a gente vem fazendo em relação às conferências, é que as deliberações das conferências, elas consigam entrar nos escaninhos apropriados da administração pública federal. Tem muitas deliberações das conferências que a gente não sabe o que acontece com elas, se elas vão se concretizar em políticas públicas. Então, em primeiro lugar, acho que a gente tem que pensar assim, que a participação social, ela já tem um valor em si, né? Então, aí eu também remonto que a Ludia disse, mas quais são os resultados? Então, a gente tem que pensar que o fato de você dar voz a um ator que antes era desconhecido, isso dá um valor em si, que é a participação social. E eu acho que o grande desafio é como fazer valer o esforço da participação e se concretizar em políticas públicas. É claro que nós não podemos sonhar em imaginar que todas as deliberações se tornarão em políticas públicas. Existe uma fragilidade em si. Tem deliberações que são utópicas, não se consegue. Agora, se elas terem que, de alguma maneira, se vincular ao que a gente chama do ciclo de elaboração, planejamento e execução de políticas públicas. Eu queria pegar o exemplo da Lei Maria da Penha, e como que foi gestada, e como que ocorreu a discussão até virar lei? Veja, a Lei Maria da Penha, na verdade, é uma legislação para enfrentar a violência, principalmente a violência doméstica praticada contra as mulheres. E ela é uma bandeira, uma reivindicação antiga do movimento de mulheres, mas a primeira e segunda Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, sem dúvida, teve um elemento de pressão muito importante para que o Congresso Nacional pudesse aprovar essa legislação e o presidente da República pudesse sancioná-la. Quer dizer, ainda é um desafio para o movimento a sua implementação. Há muitas, enfim, é enfrentar o machismo existente na sociedade brasileira. Ô, Bassi, deixa eu perguntar uma coisa. Quando, por exemplo, você pega a saúde, você tem o Partido da Saúde. Independentemente de ser PSDB, PT, você tem aquele pessoal que dá uma garantia de continuidade que vem desde o momento glorioso que a Constituição criou o SUS. No caso, por exemplo, da sua área, você tem o Partido da Assistência Social, independentemente de visões políticas ou de preferências partidárias? Eu considero que sim, porque nós temos um movimento que eu chamo, na minha tese, de movimento da assistência social, que congrega inúmeros atores. Eu mesma, hoje, sou governo, presidente do Conselho Nacional de Assistência Social, mas já fui nesse grupo, né, de companheiros e companheiras, já fui secretária municipal, já tive debatendo do ponto de vista do município, já tive debatendo do ponto de vista da academia, e assim vários outros atores que junto, quer dizer, são acadêmicos, são militantes, são usuários da política, são representantes de trabalhadores, entidades de assistência social que compõem, né, o conjunto. Nós temos o que a gente chama de um movimento pela
assistência social com política pública. Eu queria perguntar para o Davidovich, tem risco, por exemplo, hoje também você tem um partido da inovação que surgiu aí dessas conferências, que independe aí de linha política, partidária e tudo. Você vê riscos no futuro, de alguma maneira, governos e tudo quererem aparelhar esses movimentos ou não? Ou pelo fato de ser um movimento vivo, social, ele tem seus anticorpos definidos? Realmente, o sucesso desses eventos depende da mobilização da sociedade. De fato, a própria democracia representativa depende disso, porque se não há mobilização, os próprios candidatos, os representantes eleitos, né, ficam sem parâmetros até, e sem a pressão, né, exigida para que eles possam desempenhar o seu papel. Então, o que garante, eu acho, essa conferência é a grande mobilização que está tendo. A Conferência Regional do Norte, por exemplo, teve mais de 1.700 inscritos. Ou seja, se quiser aparelhar, esvazia. Esvazia e não vai ter consequência nenhuma. O que garante que haja consequências e influência da conferência é a participação maciça dos setores interessados, empresários, academia, governo, trabalhadores. Se não, vai chegar um livro final, nós vamos ter um livro branco da conferência, né, com as grandes resoluções. E leis em branco também. E leis em branco, porque não funciona. Então é a mobilização, acho, que garante a permanência dessa ideia e as futuras conferências. Você acredita que isso é suficiente para evitar que haja um aproveitamento do governo tentando se apropriar desses movimentos? Bem, eu acho que não teria... Isso pode acontecer e, em muitos casos, eventualmente, pode acontecer. Agora, eu acho que não teria sentido estabelecer formas de participação da sociedade civil, interações com o Estado, para manipulá-las, porque, a rigor, há uma prerrogativa constitucional dos governos de exercer o mandato para políticas públicas. Então, à medida que tu aposta no processo de conferências, é que exatamente tu queres ouvir mais setores, tu quer diversificar os atores e possibilitar um diálogo nacional melhor. Porque eu particularmente, acho muito relevante o papel que as conferências cumprem de organizar uma agenda nacional de debate. E ela não tem sentido se ela não for uma agenda legitimada pelos acordos de discussão dos vários setores. Deixa eu perguntar para a Ludinha aqui, que é da Conferência Nacional de Comunicação. De repente você tinha alguns veículos que saíram, outros que ficaram. De repente as empresas de telecomunicação estavam lá trocando ideias com vocês. Como é que foi, digamos, essa miscigenação aí entre setores empresariais e setores sociais? As organizações das conferências, elas variam, né, de acordo com o tamanho, né, do tema a ser discutido, com a força política, as questões que estão em jogo. E no caso da Conferência Nacional de Comunicação, não por acaso, foi quase uma das últimas a ser convocada após os 20 anos de Constituição Federal, lá com o artigo 220, o artigo 221, para serem regulamentados, né? Um que trata da infraestrutura, a questão do monopólio das comunicações, e o outro que trata mais a questão do conteúdo, né? da qualidade, né? da programação. Para organizar esta conferência, ela, enfim, teve uma luta enorme da própria sociedade organizada, dos movimentos sociais, dos movimentos pelo direito à comunicação. E como é que foi essa interação com o segmento empresarial? Que culminou com a convocação pelo presidente da República da realização dessa conferência, que foi em abril do ano passado, né? Enfim, foi um embate enorme, né, entre o setor empresarial e a sociedade civil não empresarial, né, mediados pelo governo, porque a gente passou a mexer numa questão que você sabe muito bem, é muito difícil de ser, né, trabalhada, debatida. Imagina os donos das grandes das grandes empresas de comunicação, enfim, que hoje estão em monopólio, que nunca abriram a possibilidade do debate, né, da comunicação como um direito das pessoas, né, um direito constitucional, quer dizer, discutir, né, a sua infraestrutura, a qualidade da programação, os conteúdos veiculados. Enfim, foi, digamos, uma grande batalha, né? Tem até Mas deu para chegar a ter pontos comuns?
Então, assim, essa primeira grande batalha, ela acabou gerando a constituição de uma comissão organizadora, que é assim, 40% da sociedade empresarial, 40% da sociedade civil não empresarial e 20% do poder público. Nós, da sociedade civil não empresarial, já achamos isso uma grande injustiça, porque na sociedade brasileira não há 40% de sociedade civil empresarial. Então, esta foi uma primeira batalha. Mas tudo foi feito no sentido de garantir que o diálogo acontecesse, que os debates acontecessem, e a gente conseguiu, sim, alguns consensos importantes. Infelizmente, o Brasilianos.org chega ao fim, porque nós temos uma ditadura aqui, que é a ditadura do tempo de televisão. Obrigado pela participação de todos. E acompanhe na programação da TV Brasil o tema que será discutido na semana que vem. E aproveite para acessar o nosso site www.brasilianasorg.com.br, mandando suas perguntas, trabalhos e vídeos. Esse espaço aqui também é seu. E a gente se vê na internet.